começar lendo a coluna do Reinaldo Azevedo. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. Hamas sempre pior, jornais de Israel fustigam Bibi, o Netanyahu, né, que jura mudar o mundo. Coluna do Reinaldo Azevedo lá no portal UOL. Vamos ler juntos aqui. Ó, o editorial do Israel Hayom contra o... sobre a falha terrível. Vamos ver juntos. A cada pouco, o ataque do Hamas vai se tornando pior porque as brutalidades novas vêm a público. Às vezes, por intermédio de vídeos publicados nas redes pelos próprios terroristas, exaltam o que repugna almas sãs, orgulham-se de uma violência sem limites, experimentam uma espécie de êxtase da destruição. Líderes extremistas transformam seus militantes em cumpridores de tarefas. Não cabem a estes ponderação, reflexões e escolhas. Devem se transformar, no caso particular, em uma máquina de matar e de subjugar, afinal, há uma causa. Podem atuar também em guerras, entre aspas, ditas culturais, para mentir, espezinhar, destruir reputações. Se a causa existe, então tudo é permitido. A pessoa que disser que sabe o desenho do futuro está mal informada. Eis um daqueles perigosos momentos em que tudo parece possível. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o Bibi tonitrua que a sua resposta vai mudar a história do Oriente Médio. Está atordoado, como não se cansa de lembrar a imprensa profissional do seu país, aquela comprometida com os fatos. Este senhor dançou uma espécie de minueto com terroristas que governam Gaza e julgava um golpe de esperteza a irrelevância a que se relegava a autoridade nacional palestina. O raciocínio primário era este: o mundo reconhece a ANP, que está na ONU como observadora, e considera Mahmoud Abbas o líder do povo palestino. Logo, se ficar claro que ele não lidera nada, o problema está resolvido. O jornal Israel Hayom publicou um artigo devastador sobre o ataque e os descaminhos do governo. Sobre o tratamento dispensado a Hamas e à ANP, escreveu: Israel optou por enfraquecer a autoridade palestina e fortalecer o Hamas. Viu-o como um parceiro, evitou esmagá-lo e assegurou que ele recebesse dinheiro, trabalhadores e status. Tudo isso só para que não agisse. O resultado foi pior do que qualquer um poderia imaginar. O Hamas conseguiu o que queria e atacou. Israel deu-lhe o que queria e sofreu as consequências. Título do texto: um fracasso de proporções inimagináveis e de um vácuo de liderança. Em editorial de impressionante dureza, o Haaretz, o jornal mais importante do país, responsabiliza abertamente o primeiro-ministro pela tragédia. Volto ao ponto daqui a pouco. Uma das mais azeitadas e profissionais máquinas de guerra do mundo foi humilhada por uma milícia terrorista que, notem bem, não praticou um atentado por intermédio de algum infiltrado. Houve invasão de território, subjugação dos esquadrões de segurança, enfrentamento armado. A esmagadora maioria dos países, e nem poderia ser diferente, condenou os atos terroristas e se solidarizou com o país agredido. Mas não me parece que tenha dado ao, digamos, polêmico dirigente uma procuração para mudar a história do Oriente Médio, porque há de se supor que, para tanto, ele teria que falar de alguns outros atores de um palco tão vasto. O que isso parece anunciar, aí sim, é uma resposta a que se anuncia brutal. Como se dará? O que ele tem em mente? Israelenses das áreas fronteiriças de Gaza já foram retirados dessa região. Em pronunciamento, ele se dirigiu aos mais de 2 milhões de palestinos que moram em Gaza. Todos os locais onde o Hamas está baseado, todos os locais onde o Hamas se esconde e age, estão transformados em escombros por nós. Digo ao povo de Gaza: saiam daí agora, porque estamos prestes a agir em todos os lugares com toda a nossa força. Cabe indagar: saiam daí e vão para onde? Aliás, gente, muito obrigado pela audiência de vocês nesse horário. Vamos acompanhando aí para todo mundo ficar muito bem informado. Inscrevam-se no canal, que é de graça, meus queridos e minhas queridas. Tem alguns apoios que vocês podem dar para a gente absolutamente de graça, que é justamente vocês se inscreverem no canal e darem likes aqui no vídeo. Compartilhem se vocês estiverem assistindo pelo Facebook e não esqueçam de dar o seu joinha aqui no YouTube para a gente continuar fazendo o nosso conteúdo. Também é conhecida a sua prática de recorrer a escudos humanos
para ações do inimigo que provoquem o maior número de baixas entre os civis. Então, país atacado não deve agir? A pergunta seria burra. Qualquer que fosse o governante, e a resposta seria certa. A questão é saber como se dará essa reação. Estamos impondo um cerco total a Gaza, sem eletricidade, sem comida, sem água, sem gás, tudo bloqueado. Estamos lutando contra animais e agimos em conformidade. A fala é de Yoav Galan, ministro da Defesa de Israel. Pois é, os assassinos do Hamas são terroristas, não animais, que não praticam atrocidades dessa natureza. E quase a totalidade da população de Gaza é formada por pobres desgraçados, são animais inocentes, entre aspas, da raça humana, como eram os israelenses assassinados pelos carniceiros. A brutalidade do Hamas estarreceu o mundo. São imagens que não se apagam da memória e da história de um povo. Convém que se considerem as consequências de uma incursão terrestre que é dada como certa. Também ela está fadada a oferecer à opinião pública pencas de cadáveres de inocentes. Sem um senso de proporção e de razoabilidade, ver-se-ão menos terroristas mortos do que mulheres, crianças e homens sem vínculos com os assassinos. O responsável, entre aspas. Ainda no domingo, em editorial, Haaretz mandou ver, tradução do site Opera Mundi, que é do Breno Altman, que é amigo do Reinaldo, inclusive. O desastre que se abateu sobre Israel no feriado de Simchat Torah é de clara responsabilidade de uma pessoa, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro que se orgulha da sua vasta experiência política e da sua insubstituível sabedoria em questões de segurança. Não conseguiu identificar os perigos para os quais estava conscientemente conduzindo Israel ao estabelecer um governo de anexação e de desapropriação, ao nomear Bezalel Smotrich, atual ministro das Finanças de Israel, de extrema-direita, e Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, do partido de extrema-direita Otzma Yehudit, para cargos importantes e ao adotar uma política extrema que ignora abertamente a existência e os direitos dos palestinos. E ele prosseguiu: um primeiro-ministro indiciado em 3 casos de corrupção não pode cuidar dos assuntos do Estado, pois os interesses nacionais estarão necessariamente subordinados a livrá-lo de uma possível condenação e de uma pena de prisão. Essa foi a razão para o estabelecimento dessa terrível coalizão e do golpe judicial promovido por Netanyahu, e para o enfraquecimento dos principais oficiais do exército e da inteligência, que eram vistos como oponentes políticos. O preço foi pago pelas vítimas da invasão do Negev ocidental. O Israel Ayom, também se estende sobre os desatinos. O resultado foi a continuação direta do pensamento de que nada é urgente. Deixa eu acertar uma coisa aqui só rapidinho, gente, antes da gente seguir, que eu estou vendo também pelo celular e a gente acaba não tendo as atualizações. Estamos com 17 curtidas, gente. Vamos passar de 30 curtidas. O resultado foi a continuação direta do pensamento de que nada é urgente, de que as coisas poderiam ser adiadas, de que o problema palestino teria sido resolvido porque os Emirados Árabes, o Bahrein e o Marrocos assinaram acordo de reconhecimento conosco e que logo a Arábia Saudita fará o mesmo. Durante todo esse tempo, Israel optou por ignorar o fato de que os palestinos estão aqui e não irão a lugar nenhum. Eles não aparecerão em Washington, Londres ou Riad pela manhã, mas em Gaza ou no kibbutz Nirim. E quem não resolver o problema acabará por ter que lidar com um problema muito maior. A exemplo do Haaretz, a publicação aponta que o fanatismo de extrema-direita, ironizando seu despreparo, nada entende de defesa, seria capaz de confundir o nome de um rifle com de um caça. Qualquer pessoa razoável poderia ver que o desastre era iminente e soar o alarme. O ministro da Defesa fez isso e foi demitido, e depois reintegrado com protestos de rua. E o chefe do gabinete e os chefes das organizações de segurança fizeram isso. Mas o primeiro-ministro não quis ouvir, ele é refém de políticos extremistas. Vale a pena notar que nenhum deles apareceu ultimamente uniformizado para ajudar Israel a salvar-se de si mesmo. De qualquer forma, a maioria deles não sabe a diferença entre uma unidade e uma brigada, entre o M16, o rifle, e um F-16, um caça, entre Nashal Oz e Kaftar Aza, nomes de kibbutz. Mas se Israel quiser sobreviver, seria melhor que fossem removidos agora dos centros de decisão. Num post ontem
destaquei as graves advertências feitas pelo jornalista como Thomas Friedman sobre os descaminhos em curso, apontar tais erros, lembrar que eles concorrem para produzir uma tragédia, reiterar que a questão palestina existe e que aquele povo não vai a lugar nenhum, até porque não tem como sair de Gaza. Isso tudo é um dever da objetividade. Israel não pode correr o risco adicional de tomar o padrão dos terroristas do Hamas como a sua métrica. Basta a renitente e a contraproducente estupidez de desmoralizar a cada dia a Autoridade Nacional Palestina. Netanyahu não tem força hoje nem para mudar a história do seu governo, muito menos a história do Oriente Médio. Até aqui, parece apenas vocacionado para empurrar o seu país para um desastre ainda maior. E sim, os terroristas do Hamas têm que ser punidos. Coluna equilibrada do Reinaldo, muito boa, de uma situação absolutamente delicada que a gente está acompanhando aí diretamente diretamente no noticiário, né, meus queridos? Vão curtindo e vão compartilhando para todo mundo poder acompanhar todos os detalhes a respeito dessas questões internacionais